Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Vocês estão bem? Bem? Meus irmãos, na mensagem de hoje eu quero falar convosco sobre um assunto que o Senhor Jesus também quer que eu fale. Você conhece e ama verdadeiramente a Jesus? Esta é uma mensagem muito importante, que você tem que ouvi-la e também examinar a si mesmo para saber se você verdadeiramente o conhece e o ama ou não. Porque isso tudo influenciará o seu relacionamento com Ele e também como será a sua vida nessa terra e onde você estará na eternidade. Porque, como eu vou dizer, todas as áreas da sua vida, o sucesso delas dependem de Deus. Como também o Senhor, Ele quer que habite em seu reino pessoas que o amem e o queiram. Então, por isso, ouça essa mensagem com atenção e examine a si mesmo. E se você vê que você não ama ao Senhor, ou de verdade, se arrependa dos seus pecados e mude suas atitudes e passe ao amar, porque Ele é digno do seu amor. Em 1 João, capítulo 2, versículo 3 ao 5 está escrito: E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Um sinal de que uma pessoa verdadeiramente conhece ao Senhor Jesus Cristo, conhece a Deus, é que essa pessoa ela guarda os mandamentos do Senhor. Porque a personalidade e mentalidade de Cristo ela é revelada em seus mandamentos. Por exemplo, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus ele ordenou aos seus discípulos: amai, pois, a vossos inimigos. O Senhor, ele amava os inimigos dele. Mesmo eles o odiando, o desprezando, o amaldiçoando, e o maltratando e perseguindo, o Senhor, ele os amava. Ele não queria a morte deles. Ele os amava, os abençoava e orava por eles, porque ele queria que eles se arrependessem e fossem salvos. E um outro ensinamento que o Senhor Jesus ele deu no Sermão do Monte foi: e tudo que vós quereis que meus vós façam, fazei-lo também vós a eles. O que está querendo dizer? Façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. O Senhor Jesus, ele fez às pessoas o que ele queria que fosse feito a ele. Ele as amou, as respeitou, ou valorizou elas as honrou, as tratou com justiça, e ele quer que as pessoas também façam isso a ele. E além disso, o Senhor Jesus, ele também, os mandamentos de Deus que são revelados nas tábuas dos mandamentos revelam também coisas sobre o caráter de Deus. Lembre-se que o Senhor Jesus, ele também é Deus. Essa parte que eu quero falar um pouco mais adiante. Deus ele ordenou: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás no Senhor teu Deus em vão. Eu não pretendo citar o quarto mandamento nesse aqui, porque não é obrigatório para nós cristãos, mas sim para os judeus. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Deus, ele quer ser único. Ele é único. E ele quer ser o único Deus de seus adoradores. O Senhor, ele quer que os adoradores adorem e sirvam a ele e não a ídolos. E também que ele quer que as pessoas tenham temor e reverência pelo seu nome. Que não fique tomando ele em vão. Que não fique tomando ele por brincadeira. Mas que ao pronunciarem ou então escreverem o nome de Deus, que elas tenham respeito e amor por ele.
que elas tomem o nome dele de maneira que o glorifica e não de maneira que o desonra. O Senhor, ele quer que as pessoas elas se sujeitem às autoridades superiores e que eles honrem aos seus pais e mães, mas também que eles honrem ao seu próximo. E que também que as pessoas elas não assassinem, porque Deus ele valoriza a vida e ele quer conservar ela e não tirá-la. O Senhor ele é leal e quer que os seus também sejam leais. O Senhor ele não rouba, ele quer que também os seus não sejam roubadores. O Senhor ele não mente, ele sempre diz a verdade. Ele quer que os seus também digam a verdade e não enganem os outros. O Senhor ele não é invejoso, ele não é lascivo. O Senhor ele quer que nós nos alegremos pelo o bem dos outros e que nós sejamos puros em nossos corações, e também que nós sejamos gratos a Deus pelo que nós somos e temos, porque tudo que é de bom em nós não vem de nós mesmos, vem do Senhor. Agora, uma pergunta que eu quero fazer é: você conhece a Jesus? Se a sua resposta é sim, então o que ele é? Provavelmente já deu alguma resposta, como do tipo: ele é tudo, ele é vida, ele é luz. Está certas respostas. Contudo, há uma resposta que define muito bem ele e descreve muito bem o que ele é. Certa vez o Senhor Jesus ele perguntou aos seus discípulos: quem a multidão diz que eu sou? Uns dizem que você é João Batista, tá? Ou Elias, ou um dos antigos profetas que ressuscitou. Então ele perguntou aos seus discípulos, os 12: e vós, quem dizeis que eu sou? E Deus, por meio de uma revelação de Deus, Pedro, por meio de uma revelação pelo Pai Celestial, ele respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A palavra Cristo significa ungido. Quando Deus ele escolhia um homem para reinar sobre Israel, ele levantava um de seus profetas para ungir tal homem com óleo. O Senhor Jesus Cristo, ele é rei. O Senhor, ele governa, ele pratica o que é justo, e também o que é de igualdade. Ele anda em retidão nos caminhos de Deus. O Senhor, ele é poderoso, forte e glorioso e valente. Ele também é vitorioso. Quando o Senhor ele entra numa batalha, ele já venceu antes mesmo dela começar. E agora falando sobre esse outro ponto, o Senhor também ele é o Filho de Deus. O Senhor Jesus ele não é apenas um homem bom. Ele não é apenas um sábio ou um grande líder. E também ele não é um louco. Então, o Senhor Jesus, ele é o Filho de Deus. E também ele é o próprio Deus que se fez carne. Essa parte pode ser um pouco difícil para você entender. Mas o que eu estou dizendo aqui é verdade. A própria Bíblia confirma isso. No Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículo 1 ao 5, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. No livro de Apocalipse, o Senhor Jesus ele é chamado de o Verbo de Deus, em uma outra tradução, a Palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele é o Filho de Deus. O Senhor, ele enviou a sua palavra ao mundo, e ela se fez carne, nasceu de maneira milagrosa, por meio de uma virgem. O Senhor Jesus, ele é o Filho de Deus, porque ele veio do Pai. E ele foi gerado também milagrosamente.
Uma coisa para saber é que o Senhor Jesus, ele também é o próprio Deus. Como assim? O Senhor Jesus Cristo, junto com o Deus Eu Sou, eles têm uma união especial um com o outro. De maneira que eles são duas pessoas diferentes e ao mesmo tempo eles são um só Deus. Você pode ter ouvido alguma vez essa figura. Era para tentar explicar a trindade. De usar, por exemplo, a água. A água tem seu estado líquido, seu estado sólido e gasoso, mas ambos são água. Mas eu lhe digo que o melhor exemplo, o que descreve bem a trindade, não é a água ou outras figuras do tipo, mas sim o matrimônio. Porque um dos propósitos pelo qual Deus ele criou o matrimônio foi para que o homem e a mulher eles refletissem a imagem do Criador. De que assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas diferentes e ao mesmo tempo um só Deus, o marido e a sua mulher, eles são duas pessoas diferentes, contudo, são uma só carne. Em Marcos capítulo 10, isso, versículo 6 ao 8 está escrito: Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma carne. Assim já não serão dois, mas uma carne. Quando o homem ele se une sexualmente à sua mulher, eles se fizeram um só corpo. Pô, e com isso, uma, eles já não são mais agora duas pessoas, mas eles são apenas um corpo. O marido, ele é parte dos membros, uma parte dos membros, e a esposa, a outra parte dos membros. Juntos, eles são um corpo só. É como se, por exemplo, um fosse o lado direito e o outro o lado esquerdo. Usando como essa figura de linguagem, é para saber que Deus ele não se relaciona sexualmente com ninguém. Ele nunca se relacionou assim com qualquer mulher, nem com qualquer outra criatura. É. O marido e a esposa são uma carne. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus. É como se, por exemplo, na verdade, Deus em si fosse, na verdade, um corpo. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo são membros deste mesmo corpo. Um é a cabeça, outro é o tronco e outro é as pernas. Juntos, eles são um corpo. Talvez, talvez já tenha entendido, mas se ainda não, eu lhe digo que ao menos guarde essa parte na memória, né? E peça que o Senhor lhe dê entendimento. O marido e a esposa são uma carne. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus. Se você entender essa união, ser duas pessoas diferentes, mas um corpo, ser três pessoas diferentes, mas ser ao mesmo tempo um só Deus, você compreenderá melhor a Trindade. E conseguirá também, como dizer, compreender como o Senhor Jesus e o Pai Celestial são um. Bom, agora falando sobre essa parte do texto de 1 João, bom, se você quiser verdadeiramente conhecer a Senhor Jesus, se você quiser saber se você o conhece mesmo, veja se você guarda as palavras dele, se você guarda os seus mandamentos, os seus ensinamentos. Porque o Senhor Jesus, ele mandou e ele ensinou aos seus discípulos o que ele faz. Como fazer? O Senhor, ele mandou aos seus discípulos fazerem aos outros o que eles querem que ele seja feito a eles. E foi isso que ele fez. O Senhor Jesus, durante a sua vida nessa terra, ele fez às pessoas o que ele quis que fosse feito a ele. Eu estou usando apenas esse exemplo aqui porque há muitos versículos, há muitos mandamentos de Cristo, que não daria para fazer, eu falar todos eles em apenas em um vídeo de
Agora falando sobre o amor. No Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 21 e 23, 24, está escrito: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. O Senhor, ele estabeleceu ou quer dizer, ele exigiu uma prova de amor dos seus para com ele. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Isso quer dizer, guardem as minhas palavras. Mas por que o Senhor ele pediu isto como prova de amor? O homem e a mulher são pecadores. Isso quer dizer que eles são transgressores da lei de Deus. Eles são desobedientes à palavra do Senhor. O homem e a mulher, eles têm uma inclinação natural à desobediência, à maldade e também à morte. Se uma pessoa ela verdadeiramente ama ao Senhor Jesus, então ela buscará agir contra a sua própria natureza desobediente e fará o que o Senhor lhe manda. Né? Quando o Senhor ele nos diz, faça isso, é natural alguém não sentir vontade de fazer o que ele mandou. Ou então se ele fizer, não faça isso, a pessoa sentir vontade de fazer o que ele mandou não fazer. Uma pessoa que verdadeiramente ama a Cristo, ela guarda as palavras dele para a obedecer. E se o Senhor lhe diz, faça isto, mesmo se ela não quiser, ela diz não para si mesma e faz o que ele manda. Porque ela o ama verdadeiramente e ela quer demonstrar o seu amor por ele, como também honrá-lo, porque a obediência, além de ser uma prova de amor, ela honra o Senhor. Ela honra a autoridade dele. O Senhor ele mostra aqui benefícios de se o amar. Aquele que ama a Cristo será amado de Deus, amada de Deus. E também o Senhor Jesus ele demonstrará o seu amor por essa pessoa. Diferente dos humanos, o Senhor Jesus ele não despreza nem odeia aqueles que lhe amam, mas os ama e os valoriza. O Senhor ele tem um amor que ele demonstra por todas as pessoas neste mundo, mas ele tem um amor especial que ele demonstra só para aqueles que têm uma aliança com ele. Como falei no vídeo anterior, em que assim como o marido ele tem um amor especial pela esposa, ele faz certas coisas por ela que ele não faz por nenhuma outra pessoa nesse mundo. E do mesmo modo, a mulher, a esposa, ela tem um amor especial pelo seu marido e ela faz certas coisas por ele que ela não faz por nenhuma outra pessoa. Outro benefício de se amar ao Cristo é que ele se manifestará a essa pessoa. Essa pessoa ela poderá sentir a presença dele e ver o seu agir. Talvez ela não veja já ele em carne e osso nessa vida, mas ela poderá ver que o Senhor ele está agindo e também ele poderá ouvi-la. Se ele quiser de maneira audível, de maneira audível. Viu? Mas ele poderá também ouvir o Senhor falar com ela de outras maneiras que ele usa. No versículo 23, outros benefícios se amar a Cristo é que Deus ele amará aqueles que amam ao seu Filho. Isso quer dizer que ele vai demonstrar um amor especial para aqueles que amam ao Senhor Jesus. E aqueles que amarem a Cristo, os corpos deles serão feitos morada do Espírito Santo de Deus e de Cristo. Uma coisa que eu quero lhes dizer, meus irmãos, é que amem ao Senhor Jesus porque isto é justo. Porque o Senhor Jesus, ele amou muito a vocês, lhes fez muito bem e os amou. E ele também, lá na cruz, ele deu a sua vida por mim e por vós, para que nós sejamos salvos e tenhamos vida eterna conosco. E possamos estar na eternidade com Ele e com o Pai.
É justo que nós amemos a Cristo porque Ele muito nos amou e também estamos dispostos a morrer por Ele porque Ele morreu por nós. Um outro motivo também porque é justo é porque, como eu mencionei, o Senhor Jesus, Ele é um com Deus. E o maior mandamento da Bíblia Sagrada é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo entendimento, de todas as tuas forças. Como uma pessoa pode cumprir este mandamento? Ela tem que, primeiramente, guardar a palavra do Senhor para praticar. Porque esta é a prova de amor. Obediência. E, além disso, agora falando sobre isto, eu ouvi numa pregação que a palavra, no hebraico, a palavra não é coração, mas sim espírito nesse contexto. O espírito, ele é responsável pela vida, né, e também pela personalidade de uma pessoa. Ou seja, já dedique a sua vida ao Senhor Jesus. Viva por Ele e para Ele. E também, o que você for e não for, que seja já por amor a Cristo. O Senhor, pode dizer o, é, o Senhor, ele se entristece se, se, em relação àqueles que fazem o mal, mas ele tem prazer nos que são virtuosos e ele se alegra nos que são justos, sábios e prudentes. Ele se agrada de ver pessoas que têm um espírito limpo. E uma outra característica também que você tem que demonstrar é o que você desejar já que seja bom, o que você querer que seja já bom para o Senhor. Queira o bem a Ele, e ao próximo e a si mesmo. Queira coisas boas e não más. Amá-lo de todo o coração é amá-lo com todo o seu pensamento. Tudo o que você pensar que seja bom. Pense em coisas boas, se lembre de Cristo e da sua palavra, imagine o que é certo e não o que é errado. E também tenha sentimentos pelo Senhor. Sinta afeto por Ele, se alegre nele. Ele. E quando você pecar contra ele, de alguma maneira, por exemplo, não obedecendo a sua palavra, ao invés de você sentir alegria de por ter cometido pecado, sinta tristeza e vá arrependido na presença do Senhor. Senhor, eu pequei contra ti, mas eu me arrependo de ter feito isso. Me perdoe, Senhor. Uma atitude assim agrada a Ele. E também ame ao Senhor com todo o seu entendimento, ou seja, tudo que você entender e interpretar em relação ao Senhor que seja bom. Ou seja, interprete de bem o que Ele faz e diz. Isso. Para que você entenda bem Ele. E se você entender mal alguma coisa, quem está errado não é o Senhor, mas você. Você precisa se arrepender e mudar a sua interpretação para que você entenda corretamente e bem. E também ame ao Senhor com todas as suas forças. Ou seja, use toda a sua força espiritual, mental, sentimental e física para obedecer a Deus, fazer o bem e não pecar. Amar ao Senhor assim é difícil, mas o Espírito Santo habita em nós e ele nos fortalece, nos capacita a fazermos essas coisas. Está escrito: tudo posso em Cristo que me fortalece. Sim. O Espírito de Cristo habita em nós e ele nos fortalecerá para fazermos isso. Então, o que nós temos que fazer é orar e buscar fazer. Eu quero mencionar convosco ainda o capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 4 ao 8, que dá umas descrições do verdadeiro amor. Eu creio que convém mencionar isso para que pratiquemos, porque além de nós provarmos que amamos verdadeiramente o Senhor, temos também de demonstrar um amor genuíno por Ele. Não um amor segundo o padrão do mundo, tipo, maltrata a pessoa e diz, essa é a minha maneira de demonstrar amor. Isso não é amor de verdade. A Bíblia diz que o amor, ele não faz mal ao próximo.
Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 8, está escrito: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os interesses, não se irrita, não suspeita mal, não foca em justiça, mas foca na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Sofra por Cristo, assim como ele sofreu por você. O Senhor, ele sofreu perseguições por ti. E seja disposto também a sofrer o mesmo por ele. Seja já bondoso para com o Senhor. Ou seja, trate-o bem, fale bem dele. Não fique tratando mal e falando coisas ruins. Não inveje a Cristo. Não fique desejando ter para si as coisas dele. Ou então ser o que ele é. Além disso, trate o Senhor com seriedade. E também não seja soberbo diante dele. Nem orgulhoso, nem se vanglorie diante do Senhor. Haja com decência na presença de Cristo e também também fora da presença, fora, e também quando a gente estiver orando. Por quê? O Senhor ele gosta de decência e também a nossa maneira de andar pode envergonhar e desonrar o Senhor ou então glorificar a Ele. Ande de maneira decente para que o Senhor ele possa com alegria dizer: sou o Deus deste homem, o Deus desta mulher, sou o Senhor deles, eles são os meus servos. Busque fazer a vontade do Senhor e não apenas a sua própria. E também priorize a vontade dele, porque a vontade dele é sempre boa e a melhor. Não se irrite contra o Senhor, mesmo quando ele não fizer o que você quer. A vontade de Deus é soberana e é sempre excelente. Às vezes o que nós queremos é ruim, ou então não é a melhor coisa para nós, nem para outros. Confie no Senhor e não suspeite dele. Ele sempre diz a verdade. Ele nunca nos deu motivos para duvidarmos dele. Não se alegre com o pecado, porque Deus odeia o pecado. Se alegre com a verdade, com a justiça e o bem, porque essas coisas alegram o Senhor. Ele se alegra com os que dizem a verdade, com os que fazem o que é justo e com os que praticam o bem. E seja disposto a sofrer tudo por Cristo. Acredite em tudo no que ele diz. Exponha toda a sua esperança nele e suporte tudo por ele. Se fizer isto, se você praticar essas coisas, se você guardar as palavras do Senhor, buscar ouvir ouvir o que ele diz no meio da Bíblia Sagrada e também praticar os seus mandamentos e ensinamentos, você agradará muito ao Senhor. Você o alegrará, o fará sentir-se amado por ti. E isso também melhorará e muito o seu relacionamento com ele. E também isso melhorará todas as áreas da sua vida. O Senhor ele tem poder e domínio sobre tudo que diz respeito a você. Ele pode abençoar todas as áreas. E além disso, se você guardar a sua fé, for fiel ao Senhor e o amar até o fim, você pode ter certeza de que você estará com Ele na eternidade. E você desfrutará de um relacionamento íntimo e especial com o Senhor. Bom, meus irmãos, esta foi a mensagem de hoje. Se vocês gostaram dela, eu peço que aperte o botão de gostei. E também deixe seu comentário falando sobre essa mensagem. Se ela te edificou, se ela abençoou a vocês. Se inscreva no meu canal se vocês ainda não são mais inscritos. E compartilhem este vídeo para os seus. E assistam também os meus outros vídeos no YouTube, para que sejam edificados pelas mensagens que tenho enviado. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E até a próxima, se Ele quiser.